Olá, um bom dia a você que acompanha mais uma live da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. Eu peço licença mais uma vez para entrar na sua casa e para trazer um serviço relevante à sua família, à sua igreja. Nós estamos aqui pelo Facebook e eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que nos acompanham e nos dão essa audiência, e logo mais esse conteúdo ficará gravado para que você possa replicar também. Hoje nós estamos iniciando a Conferência pela Família, agora às 10 da manhã, trabalhando os aspectos das crianças, os aspectos infantil. Logo mais à tarde falaremos um pouco sobre o cuidado com a terceira idade, e à noite os desafios dos casais com o pastor Gilson Bifano. Ao longo dessa live nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse dia de hoje, mas eu quero te dar as boas-vindas, agradeço pela sua participação. Logo mais você poderá enviar também a sua pergunta, a sua dúvida, algum esclarecimento, alguma sugestão que você queira nesse momento. Mas antes de apresentarmos a nossa convidada de hoje, que é muito especial, é uma amiga querida, eu quero orar com você. Eu gostaria de convidar a você que nos acompanha a fechar os seus olhos e a orar comigo nesse momento, colocando diante de Deus, em especial, a sua família, pois a família é um projeto de Deus. Pai bendito, honra, glória e louvor sejam dados ao teu nome. Que o nome de Jesus seja exaltado e glorificado através das nossas vidas. Pai de amor e de imensa bondade, nós te damos graças pelo projeto do Senhor, que é a família, que se constituiu através do homem e da mulher, Adão e Eva. A partir deles, ó Deus, o Senhor constituiu a família, que mais tarde veio se tornar também a igreja. A família é a primeira instituição, e nós cremos nela porque foi o Senhor quem criou. E aqui, ó Pai, nós queremos te louvar pela família, e nesse dia queremos aqui abordar temas importantes que venham ser edificadores para a vida das famílias. Abençoa a cada um dos nossos convidados e fala através deles, para que todos nós possamos receber um conteúdo, mas acima de tudo uma palavra de esperança, de motivação que venha do coração do Senhor para o coração da igreja do Senhor. Graças te damos por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos e amigos que nos acompanham, como eu disse, nós estamos realizando hoje conferências da família, e nós estamos recebendo agora pela manhã uma convidada muito especial, da qual eu tenho um carinho e uma admiração muito grande. É uma pessoa que já tive o privilégio de trabalhar, e essa pessoa é a Claudete. A Claudete, ela é professora, educadora, pedagoga, ministra infantil da Igreja Evangélica Batista de Vitória. Um abraço para a Marione, para o pastor Brito, que nos acompanham também na transmissão. Que Deus abençoe a vida e o ministério da Igreja Evangélica Batista de Vitória. Claudete, seja muito bem-vinda nessa live da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. É um privilégio muito grande receber uma mulher de Deus e, acima de tudo, uma amiga que tem abençoado a minha vida, a minha casa e a minha família. Que bom ter você, Claudete. Você pode dar um alô aí para os batistas que nos acompanham também. Bom dia, pastor Diego. Bom dia, amados, todos que estão nos assistindo nessa manhã. Que o Senhor os abençoe assim de maneira especial nesse tempo que temos vivido de adversidade, mas que, acima de tudo, vocês possam sentir a graça do Senhor sobre a vida de vocês. Então, é uma alegria e uma honra estar com vocês nessa manhã. Amém, Claudete. Que bom ter você, minha amiga querida. Um abração para o Edson aí, para as meninas. Como estão Obrigada. As coisas aí? Como está a família? Tudo na bênção, Diego. Você também curtindo a Elisa lá já com 5 meses, né? Uma delícia. Apesar de tudo, tem sido um tempo bom em família, tá? É verdade, é verdade. Por falar em Elisa, o nosso tema de hoje, ele vai tratar exatamente o aspecto do cuidado com as crianças de colo, de 0 a 15 anos, por aí, né? E um pouquinho mais, talvez. Para você que tem uma criança, um adolescente dentro de casa, a Claudete vai falar um pouquinho sobre os cuidados especiais com esta geração.
em especial as crianças, né, Claudete? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Nós sabemos que é um tempo realmente desafiador, um tempo onde não estávamos preparados, não esperávamos por esse momento, e é um momento que tem trazido muita inquietação, porque um dia, 2 dias, 3 dias dentro de casa é tolerável, né? Para alguns. Passando já uma semana ou mais de uma semana, a coisa começa a ficar um pouquinho mais apertada, é preciso de buscar alguns escapes. E a igreja ela vive um momento também de se reinventar, como nós estamos fazendo aqui agora. Então, Claudete, fala um pouquinho para a gente quais os desafios de ensinar em casa neste tempo de quarentena. Como vencer esse desafio, quais as dicas, como enfrentar esse momento e ajudar nessa área do ensino. Pois é, Diego. De repente, nós dormimos de um jeito e acordamos totalmente diferentes, em que muitos pais tiveram que conviver, por exemplo, com aulas online, as aulas suspensas. E agora? O que fazer com essas crianças e esses adolescentes o tempo todo dentro de casa? Eu acho que esse é o maior desafio. E aí, logo em seguida, o que aconteceu? Começou também as escolas trazer aula online. E aí os pais começaram a se perguntar: vou dar conta de ser professor? Vou dar conta dos afazeres diários da casa e, ao mesmo tempo, dar conta do conteúdo, dar conta de manter o interesse dessa organização, de manter uma rotina, de trazer um ritmo substituindo a escola em casa? Como é que vai ser isso? Então, eu acho que todo mundo... esse tem sido o desafio. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender que esse é um tempo em que nós não estamos de férias. Então, por isso, a rotina da casa precisa continuar. A gente tem que ter equilíbrio também em toda essa situação e planejar o dia. Acho que uma das coisas é planejar o dia e preservar o máximo que a gente puder da rotina antiga de casa. Então, acho que a primeira coisa para a gente manter um ambiente saudável para ensinar, para o ensino e para a aprendizagem, é a gente exatamente providenciar isso e ter tranquilidade nesse tempo. Então, saber que nesse momento você era pai e vai ser, além de pai e mãe, você vai ser também professor, porque você vai precisar ajudar o seu filho nos afazeres e nas atividades que as escolas estão propondo. E aí, ao mesmo tempo, você tem dentro de casa um maior que está estudando, o outro menor que você também tem que dar conta. Como é que se faz isso? Então, a minha primeira dica para você é: planeje bem o seu dia. Arrume exatamente uma rotina diária e local propício para cada coisa. Então, se o seu filho vai fazer a tarefa, se o momento é de fazer a tarefa, naquele momento, se você tem um filho menor, leve o seu filho para um outro ambiente, para que aquele ambiente se torne um ambiente propício para que o seu filho possa estudar. E aí você traz uma ocupação para o menor e para o maior, e assim, quando você menos perceber, se você planejar bem isso, o seu dia vai ser produtivo e o seu filho também terá uma boa aprendizagem, uma boa produtividade no dia dele, durante todas essas coisas que ele tem que fazer durante o dia. Tá? Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar. E é interessante, Diego, nisso tudo, que às vezes o pai fica tão preocupado em conteúdo, em quantidade de meu filho vai estar aprendendo durante esse tempo que ele está em casa, mas mais do que isso, a qualidade do convívio em casa. Que se você tem uma qualidade no convívio, a questão da aprendizagem vai ser consequência. Eu sempre digo isso, todas as vezes eu costumo dizer que a primeira coisa, se o coraçãozinho do nosso filho está preparado, está pronto, está um terreno fértil, todas as coisas vão produzir bem. Então,
o convívio dentro de casa, o equilíbrio, um ambiente harmonioso vai cooperar para que todas as coisas vão acontecer de maneira produtiva, saudável, tranquila e gerando aprendizagem. Então, essa é uma dos grandes desafios hoje. Então, se você é pai, se você é mãe, não se desespere nesse momento, tá? Sem desespero. E vou falar logo em seguida para como você planejar a rotina do seu filho para que isso seja produtivo durante esse tempo que estamos vivendo, que eu espero que isso passe logo, né, Diego? Correto, muito bem. Como eu disse no início do programa, e para você que está chegando agora, nós iniciamos a nossa conferência da família e nós estamos recebendo a educadora, a pedagoga, a ministra infantil, super competente, mulher de Deus, a nossa irmã Claudete, que tem atuado especificamente nessa área e tem informações muito relevantes para a minha família, para a sua família e para a sua casa. Claudete, essa dica que você deu aí, que é muito importante, ela serve para bebê também? Eu estou com um bebezinho de 5 meses em casa. Isso também se aplica para a Elisa? Com certeza. Primeiro, imagine se Elisa estiver num ambiente em que está uma confusão danada. O que vai acontecer com o bebê? Ele vai ficar agitado. Por quê? Porque está percebendo que a mamãe está agitada, está nervosa, está ansiosa. O papai, ao mesmo tempo, mudou muita coisa, por incrível que pareça. Você já deve estar percebendo isso, Diego, que um bebê, embora não fale, ele consegue perceber quando a mamãe está nervosa, quando o ambiente está agitado, e isso afeta. Você percebe ou não percebe isso na Elisa? Sim, com certeza. Então, a tranquilidade de um convívio, um ambiente familiar, um ambiente organizado, gera para a criança, independente da idade, para a criança, para o bebê, para o adolescente, gera para ele uma sensação de bem-estar. E esta sensação de bem-estar favorece a aprendizagem. Eu acho que o que a gente mais precisa ressaltar nesse momento é esse. Porque a nossa tendência, como a gente está em casa, como estamos em casa, às vezes é achar que pode qualquer coisa. E nesse tempo, por isso que eu disse logo no início, é a gente entender que nós não estamos de férias. O papai está fazendo trabalho em casa, está home office, como eu estou assim, home office 8 às 21, o tempo todo trabalhando, porque como eu trabalho em escola, a gente está com aula online. Hoje, por exemplo, eu já tive 3 aulas antes dessa live aqui. Já tivemos 3 aulas. Então, o tempo todo nós estamos trabalhando. Você precisa inserir o seu filho nessa rotina, mas de forma equilibrada, para que também ele não fique estressado e mudou totalmente a casa dele, que era um ambiente tranquilo, de repente começa a ser um ambiente que não está trazendo bem-estar para ele. Então, eu acho que essa é uma das primeiras coisas que eu devo dizer. Então, fica a dica importante para todos nós aí. A irmã Claudete está falando da necessidade de termos um lar harmônico e tranquilo, que transmita a serenidade, que transmita a paciência nesse tempo de tantos conflitos, para que as crianças elas possam ser abençoadas ou usufruir com reflexo das nossas posturas. Pois bem, você já pode fazer a sua pergunta. Ela vai chegar para o pastor Márcio, que está nos acompanhando, presidente da nossa convenção, que está nos assessorando nessa manhã. Um abraço ao pastor Márcio Soares, pastor da Primeira Igreja Batista em Muniz Freire. Mas a segunda pergunta, Claudete, que eu gostaria de fazer é quais os benefícios da rotina nesse tempo de isolamento? É muito importante, né, manter uma rotina. E qual a importância ou o benefício, na verdade, de se manter uma rotina para esse tempo? Nossa, a rotina... Eu amo rotina, assim, amo mesmo. Uma das coisas que eu falava... Edson, meu marido, costumava dizer assim, que eu fazia lavagem cerebral com as meninas, que eu sempre... A disciplina, para mim, é uma coisa extremamente importante. E aí, eu sempre dizia para elas, olha, minhas filhas, quem vence na vida não são os inteligentes, são os disciplinados. Aí eu falava para elas o seguinte,
Na minha trajetória de escola, já vi muito menino com grande potencial, extremamente inteligente, mas que não foi disciplinado. Então, isso se perdeu ao longo do tempo. Agora, se a gente tem uma disciplina, a tendência é que você tenha bons frutos, ou seja, você consiga alcançar seu objetivo. Então, o importante da rotina é a gente entender que a rotina não é rigidez. Ela tem uma certa flexibilidade, ela é uma orientação para você alcançar o seu objetivo. Então, a rotina vai introduzir na cabecinha da criança que cada atividade tem uma sequência de horário, tem uma sequência. Então, quando ela entende isso, o pai não entende o grande benefício que ele traz para uma criança. Uma rotina vai fazer com que o quê? Com que ela possa ter um planejamento. Então, o que é uma rotina? Nada mais do que um planejamento. Então, o que você precisa saber? Estabelecer o que eu vou fazer nesse dia. Hoje eu tenho que ensinar a tarefa, para o meu filho. Então, se eu vou ensinar a tarefa para o meu filho, o que eu espero? Qual é a minha meta? Eu espero que ele tenha atenção. Então, se eu espero que ele tenha atenção, o que eu preciso fazer para atingir esse objetivo? São essas perguntas que, às vezes, muitos pais não fazem. A gente vai fazendo as coisas sem propósito, vão fazendo, e a gente não entende, às vezes, que uma simples definição de meta faz com que a gente tenha êxito naquilo que a gente se propôs a fazer. Então, na questão da rotina, até, Diego, até te perguntei, posso colocar para você colocar no site um formulário de uma rotinazinha, como um pai pode fazer uma rotina e você dicas de você fazer, e depois você pai depois pode ir lá e baixar. Eu vou mandar para o Diego e depois você pode ir lá e baixar isso, que é bem legal. O que eu fazia? Eu sempre fiz com as minhas filhas. Eu sempre escrevi o que elas tinham que fazer, o que a gente tinha que fazer durante aquele dia. Quando a gente deixa visível, quando a gente deixa a rotina, ou qualquer coisa que a gente vai fazer visível, na verdade, para a gente alcançar a meta, é meio caminho. É igual quem faz, por exemplo, fazer planejamento, orçamento. Se você coloca no papel, você começa a ver onde você está gastando, e aí você começa a ver onde você tem que redimensionar os seus gastos, os seus custos. Mas quando a gente vai fazendo e não vai visualizando, a gente vai achando que está tudo bem. Então, a primeira coisa, torne visível a rotina do seu filho. Escreva, estabelece a hora de acordar. Mas não está de férias, não precisa acordar às 7 horas da manhã. A gente está num contexto totalmente diferente. Então, por isso que eu disse não ter essa rigidez, mas entender que uma rotina vai trazer bem, uma sensação de segurança ao seu filho. Isso é independente da idade. Você começou a fazer preparação para a chegada do bebê e você lembra que uma das coisas que a gente mais falou foi sobre a rotina. A rotina no bebê, por exemplo, traz uma sensação de bem-estar. Um bebê que não tem hora de dormir, que dorme qualquer hora e não tem hora de comer, vai comer a hora que ele bem pensar, na hora que ele acha que está com fome, essa criança vai ficando sem ritmo. E aí, a certo momento do dia que ela vai ficar irritada, porque ela está com sono, porque ela está com fome. Mas se você, como adulto, estabelece para ela, dá para ela uma rotina do dia, dá para ela um direcionamento de como vai ser o dia, o que vai trazer de benefício para a criança é satisfação. Então, o que um pai pode dar para os filhos? É criar um ambiente seguro. E aí, quando eu estou falando de ambiente seguro, eu digo de todas as coisas. Inicialmente, eu falei de criar um ambiente seguro, tendo um clima harmonioso. E agora estou falando de continuar criando um ambiente seguro, estabelecendo rotina. Porque quando eu faço isso, né, o adulto, na verdade, está provendo estruturação na vida dessa criança. E aí ela vai fazer isso, quando ela faz isso, ela está acolhendo as incertezas, as inseguranças dos pequenos,
Então, nesse caminho de fazer rotina, você vai conversar, você vai perguntar, você vai acolher quais são as dificuldades que ele tem, vai entender. E aí, quando você entende isso, você faz uma rotina que vai atender a rotina da sua casa, que vai atender você enquanto pai e vai deixar a sua criança, o seu filho seguro. E o que isso faz? Isso traz uma sensação de bem-estar e não vai gerar angústia. Porque nesse tempo, a palavra que mais temos ouvido é angústia. As pessoas, principalmente as pessoas que estão em casa, hoje é conflito, angústia, medo. São as palavras que mais temos ouvido nesse tempo de isolamento social. Então, certo. quando você... É ou não é, Diego? É verdade. Então, quando nós, como pais, proporcionamos para o nosso filho um ambiente seguro, um ambiente harmonioso, onde tem uma rotina, sem ser rígido, sem ser aquele quartel, mas tem o horário de fazer cada coisa, o horário tem momento de comer, tem momento de brincar, tem momento de orar, tem o momento de dormir, aí você estabelece, na verdade, cria o ambiente para a criança dormir. E então, tudo isso vai gerando e vai trazendo segurança ao coração do seu filho. Muito importante a dica aí para o papai e para a mamãe, e minha esposa tem seguido à risca os ensinamentos que a Claudete passou para a gente, parece até um regime militar, o regramento aqui é cumprido sempre, e Elisa, nessa rotina, ela tem sido realmente abençoada. Mas, Claudete, vai a pergunta aí do pastor Levi Batista, um abraço, pastor Levi, de Marataízes, que está sempre conosco, obrigado pela sua participação, pastor Levi. Irmã Claudete, em relação à EBD, nesse tempo em que estamos vivendo de quarentena, qual a sugestão da irmã? Ele está falando especificamente sobre a escola bíblica dominical, como fazer? Qual a sugestão? O pastor Diego me apresentou, eu trabalho no Ministério Infantil, na IEBV, e tem sido assim, uma oportunidade ímpar. Primeiro, que eu amo a educação, e segundo, que eu amo a palavra do Senhor. Na verdade, fui criada no lar evangélico, e além dos cultos domésticos, a EBD, ou seja, a escola bíblica, é uma ferramenta aliada para quê? Para que essa fé seja fundamentada. Então, o que a gente tem feito? Eu acho que isso não pode se perder. Então, por exemplo, na nossa igreja, o site da nossa igreja tem sido alimentado diariamente com atividades. E 2 vezes por semana eu coloco o estudo bíblico. A gente está seguindo o estudo bíblico em encontros com Jesus. E aí, a cada dia, nós estamos postando na terça e no domingo, a gente posta o estudo bíblico. Então, o que eu tenho colocado mais nesse roteiro? Eu tenho colocado nesse roteiro atividades que dá para o pai trabalhar, mas com o que ele tem dentro de casa. Aproveitar as situações do dia a dia para que a EBD aconteça dentro de casa. Até tem proposto atividades para que não deixe de acontecer, sabe? Eu disse inicialmente que nós não estamos de férias. Então, a rotina da EBD, você pode continuar em casa com o seu filho. Se a sua igreja pode produzir, mandar para os seus membros através de WhatsApp, do site, seja como for, mas não deixe de fazer isso, porque isso é extremamente importante. E o retorno que a gente tem, eu tenho tido retorno muito bacana, os pais mandam, os filhos têm decorado o versículo, histórias bíblicas sobre objetivos que têm sido lançados para os filhos nesse tempo de quarentena, através das lições que têm sido realizadas na EBD em casa. A EBD pode ser realizada em casa, sim. Aliás, e deve ser, eu acho. Ok, Claudete. É importante dizer também, se eu estiver errado, me corrija. Esse material está disponível para qualquer igreja que quiser fazer o uso também pelo site da EBV, não é isso? Exatamente. Você pode ir lá
e baixar o material. Você pode fazer o uso do nosso material, que está um material bem bacana. Por exemplo, segunda-feira eu postei para fazer uma atividade em família, uma roleta bíblica. Para o pai brincar com o filho, mas com atividade bíblica. Simplesmente uma roleta, cai uma letra e ele tem que falar um personagem bíblico ou um versículo bíblico que começa com aquela letra. Então, o que você está fazendo? Você está estimulando, na verdade, a fé do seu filho, os princípios bíblicos, o aprendizado da Bíblia, e ao mesmo tempo você está tendo convívio, brincadeira, aprendizado. Eu acho que o ganho desse tempo tem sido esse, entendeu? O convívio. Que bom, Claudete, obrigado. Então, está aí para qualquer um que quiser utilizar esse material, é acessível, está disponível e você pode ser abençoado e utilizar na sua casa, na sua igreja nesse momento também. Eu já tive a oportunidade de conhecer um pouquinho do material, é muito bom, vocês não irão se arrepender, será abençoador realmente para a família e para a igreja. Mas, Claudete, nesse tempo de isolamento, é possível cuidar da saúde? Como que os pais podem contribuir para que isso aconteça? Bacana essa pergunta, sabe, Diego? Por quê? Em casa, na verdade, um dos nossos, do papel do pai e mãe, na verdade, é a gente cuidar da saúde do nosso filho. Não só da saúde física, mas também da saúde mental. Eu acho que, por exemplo, ler, interagir com outras pessoas, praticar esporte, são dicas que a gente sempre ouve que é importante para esse tempo de confinamento. A gente tem ouvido isso constantemente, né? Ler, porque ler vai continuar exercitando os nossos circuitos cerebrais, e aí isso é fundamental para as questões, para as funções cognitivas. Interagir com outras pessoas, por quê? Mesmo que a gente está isolado, mas eu posso ligar para uma pessoa, posso mandar mensagem por WhatsApp, e você deve continuar fazendo isso com seus filhos, porque isso faz ou continua, ajuda a manter a saúde, na verdade, afetiva com as outras pessoas. E a prática de esporte nem se fala, porque a gente tanto fala nisso sobre a questão de saúde. E é essencial uma boa alimentação, que nós, como pais, às vezes, nesse tempo, uma das coisas que tem acontecido, o que você mais tem visto de postagem que as pessoas vão voltar gordas após o confinamento. Na verdade, eu acho que até eu já engordei, tá? Por quê? Porque a gente está em casa e o tempo todo, por exemplo, uma das nossas atividades aqui, tanto eu quanto o Som, nós gostamos de cozinhar. Então, nós temos experimentado diversas receitas. Então, só que agora a gente falou assim, a gente precisa dar um tempo, alimentação saudável. Então, uma das formas para os pais cuidarem é cuidar da alimentação, mas mais do que isso, é você também cuidar do emocional, da saúde emocional do seu filho. Então, uma das dicas não é que você não tem que assistir noticiário, mas evite alimentar mais notícias dentro da sua casa. Então, filtre apenas as informações essenciais. Sabe por quê? Porque se o tempo todo você vai ficar falando disso que está acontecendo, desse tempo que está acontecendo, das notícias ruins, dos índices de coronavírus que tem crescido no país, de quantidade de mortos, sabe o que você vai gerar no coração do seu filho? Medo, ansiedade. E a Bíblia diz que a gente deve trazer à memória aquilo que pode dar esperança. Então, aqui em casa a gente tem optado, a gente assiste um jornal para saber das notícias e pronto. Mas nada de ficar trazendo, alimentando o tempo todo falando sobre isso. Então, primeira dica filtre as informações essenciais. Então, alimente a sua casa com um ambiente com boas notícias, sabe? Então, faça com seu filho, interaja com outras crianças. Então, dentro da rotina, coloque um tempo para ele interagir com outras crianças ou com os parentes através de mensagem, seja lá como for. Na hora de dormir, cria um ambiente propício para ele, sabe? Um ambiente tranquilo, para que ele não vá dormir com medo. Então, na minha casa,
meus pais, e depois eu repeti isso com a minha filha, a gente ia dormir, aí, gente, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Era uma rotina aquilo, mas aquilo me fazia bem. E aí o que eu fazia? Desde pequenininha, eu ia para o berço, depois para a cama, orava com as minhas filhas, e aí depois eu dizia, vamos recitar o versículo para a gente dormir em paz? E aí a gente recitava o versículo. Então, quando a gente está fazendo isso, quando você está fazendo isso, você está cuidando da saúde dos seus filhos. Muito bom, Claudete. Ontem a gente conversou com um especialista, um médico do sono, né, que trouxe algumas dicas também parecidas com essa, que foram muito relevantes. A verdade é que nós estamos vivendo um momento de se reinventar, como já dissemos inicialmente, né, e estamos dizendo aqui sempre nas nossas lives. A verdade é que a forma de entretenimento ela mudou, não é isso, Claudete? E como realizar esse entretenimento com as crianças de uma forma diferente? Por quê? Eu percebo que tem muita gente trazendo conteúdo, materiais para dentro de casa que, infelizmente, não edificam, pais que deixam o filho na frente da televisão o dia inteiro para não ter trabalho. Aqui em casa, por exemplo, a gente tem adotado uma rotina com a Elisa de colocar o bercinho na cama ou no chão com um brinquedinho, brincar com ela, conversar, estimular. Dia 29 agora ela deu a sua primeira cambalhota, né? Já deu a primeira gargalhada, tem sido bem bacana e a gente de vez em quando passa um conteúdo de historinhas bíblicas bem infantil mesmo, não por muito tempo, mas para que ela comece a degustar alguma coisinha, com hinos, louvores, isso tem sido bem legal aqui dentro de casa. Mas tem muita gente que não tem essa prática e as crianças realmente elas ficam perdidas e aí perdem a paz, perdem o direcionamento, ao invés de plantar bênção, a gente acaba plantando maldição e a gente percebe que essa forma de entreter a criança agora, ela se alterou, né, com esse isolamento. Quais são as dicas aí? Qual a sua percepção? Então, Diego, eu acho que um dos grandes benefícios foi a mudança do entretenimento com os filhos. Eu acho que essa foi há muito tempo, na verdade, a gente tem vivido um tempo de pós-modernidade, e na pós-modernidade, o que foi acontecendo, né, uma das características é exatamente de que a pessoa em si se acha autossuficiente. Nós temos um mundo de muitas informações e de menos convívio. Verdade. E aí, o que aconteceu é que, com o isolamento, o convívio agora é inevitável. Então, aquilo que muitos pais diziam, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo de estar em casa, a casa agora é o ambiente em que seu filho vai brincar e que seu filho vai fazer tudo. Então, aquelas crianças que ficavam o tempo todo na TV, vendo ou em jogos, na verdade, até isso para ela já enjoa. Ela já não quer mais ficar o tempo todo nisso, porque ela está dentro de um ambiente confinado, ela não tem outras coisas para fazer. Então, com isso, a questão de reinventar, os pais, a gente voltou a algumas práticas muito bacanas. Se você vê as reportagens, se você vê, vai na internet, você vê que voltou algumas práticas bacanas, como, por exemplo, esse resgate de oralidade, dos pais contar história para os filhos. Isso tem voltado, isso é muito bacana. De você construir brinquedos com os filhos. Na nossa época, você que é menino, os meninos faziam carrinho de lata. Não, acho que na sua época ainda não, né? Acho que é na minha. Hoje, os meninos estão voltando em casa, a gente está voltando, os pais estão voltando a fazer, sabe o quê? Aproveitar o que tem dentro de casa e fazer brinquedo com os filhos, com o recipiente de detergente, com rolinho de papel higiênico, com o que tem, tudo isso está virando brincadeira. E com isso, a gente está estimulando a imaginação do filho. Então, além disso, a gente está promovendo para que eles brinquem sozinhos, algumas atividades que eles brincam sozinhos, e isso retomou
uma coisa extremamente importante, que é o diálogo entre pai e filho e o convívio entre pai e filho. Quando eu era criança, por exemplo, eu brincava de fazer cozinhadinha, que era fazer comidinha. Hoje isso está voltando, sabe? Até lá no site da IEBV eu coloquei algumas receitinhas para os pais fazerem com os filhos, porque são coisas que realmente estão voltando. Com esse tempo, os nossos filhos estavam perdendo algumas habilidades motoras. Por quê? Porque estavam ficando exatamente muito sentados em frente de uma tela. E com esse isolamento, os nossos filhos já não querem mais ficar sentados em frente de uma tela. Eles querem fazer coisas diferentes e dentro de casa. E aí, para isso, a gente tem que se reinventar e realmente fazer outros tipos de brincadeira. Então, minha dica, leia história com seus filhos. Pegue o que você tiver dentro de casa e transforme nisso num brinquedo. Crie, use a sua imaginação. E mais que isso, por exemplo, se você tem... comece, ensine a cozinhar. É um tempo em que você vai poder despertar muitas habilidades que estavam guardadinhas lá no seu filho, de criatividade, habilidades artísticas, habilidades motoras. Então, esse é o tempo. Aproveite esse tempo que o Senhor tem nos dado de ficar em casa e use isso a seu favor, para crescimento da sua casa, da sua família e para alegria sua, enquanto pai e enquanto mãe também, né? Boa dica e boa reflexão, realmente, né, Claudete? É tempo de resgatar coisas boas que trazem à memória esperança, que ajudam no desenvolvimento saudável, até mesmo dos relacionamentos, como você falou, né? O resgate daquelas brincadeiras de antigamente, como cozinhar, como criar um brinquedo, tudo isso são estímulos e também o desenvolvimento de relacionamento com o próprio pai, com o filho, né? Bem interessante, boa dica, boa palavra. Nós estamos chegando quase ao final do nosso bate-papo, muito interessante, muito relevante, muito conteúdo, muita coisa boa para abençoar a você e a sua família nessa conferência que iniciou agora. E logo mais à tarde e à noite também teremos a continuidade, mas eu vou para a reta final. Como cultivar a fé em casa? Claudete, eu acho que essa é uma das perguntas mais importantes em termos de família, em um tempo que se fala muito de família, né? Como cultivar a fé dentro de casa? Esse é o meu tema preferido, realmente, sabe, Diego? Porque eu creio, na verdade, que uma fé que começa em casa é uma fé que perdura. O livro do Mark, uma indicação de um bom livro, do Mark Holmes, a Fé que Começa em Casa. É um livro que fala exatamente sobre isso. Ele fala que uma fé que ela começa em casa, ela é uma fé que vai perdurar pela vida toda. Eu acho que por isso que a Bíblia diz: ensine a criança no caminho em que deve andar. E quando ela ficar velha, ela não se desviará dela. Na verdade, a Bíblia também está dizendo exatamente isso. Enquanto criança, nós em casa precisamos fazer o nosso papel. E eu acho que a primeira coisa para ter uma fé que começa em casa é que nós, como pais, nós somos o modelo de fé. Então, lá em Deuteronômio 6:4, fala assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus. Primeiro, está dizendo para as famílias, Moisés está dizendo para as famílias, mas primeiro ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus. E aí, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Aí, depois que ele diz estas palavras que hoje te ordeno, então, primeira palavra tem que estar no coração do pai. Então, o pai é o modelo de fé. Os nossos filhos precisam ler a Bíblia em nós. Sabe, queridos? E não tem um momento propício como esse agora que nós estamos vivendo. Como é que você está mostrando Deus para o seu filho nesse tempo de adversidade? Você está ficando desesperado? Você está questionando Deus por que isso? Ou você tem exatamente mostrado para o seu filho que, apesar de tudo isso, ele é Deus? Mostrado sobre a soberania de Deus. Isso me faz lembrar o ano passado,
ano retrasado, Som perdeu a mãe dele em setembro. E aí, quando nós recebemos a ligação que a mãe dele havia falecido, ele chamou as nossas filhas, nos chamou, deu a notícia, e aí nós nos abraçamos e ele orou. E falou assim, filhas, nós vamos agradecer a Deus pelo tempo que ele deu, que vovó esteve conosco. Quando o Som estava fazendo isso, ele estava dando para as nossas filhas um exemplo assim de um Deus amoroso, que apesar disso, ele é Deus bondoso, ele é Deus de bondade. Então, que Deus você tem mostrado para o seu filho dentro de casa? Então, nesse tempo, sabe, queridos, em que talvez nós não tenhamos motivos, muitas pessoas não têm motivos para se alegrar, mas Filipenses fala, por que aprendi a estar contente? Então, o contentamento é uma das coisas em que você vai ensinar para o seu filho que o seu Deus é um Deus de todos os momentos, é um Deus soberano. Então, a primeira coisa é seja modelo de fé para o seu filho. Deixe que os seus filhos leiam a Bíblia através da sua vida. E depois ensine essa fé ao seu filho. Tem uma pesquisa que fala sobre a influência, uma pesquisa norte-americana que fala sobre a influência religiosa, influência de fé na vida dos jovens e adolescentes, e eles apontaram que a maior influência da vida dessas pessoas, na verdade, que uma fé que perdurou, não veio, na verdade, do pastor ou da igreja, mas veio dos pais, avós, então, ou seja, veio da família. E nessa mesma pesquisa fala que mesmo tendo essas pessoas que receberam a influência de casa, apontou que menos de 10% dessas famílias que frequentam regularmente a Bíblia, a igreja, leem a Bíblia com seus filhos regularmente e oram com seus filhos. Então, ensine a fé para os seus filhos. Esse é um tempo em que uma prática que havia se perdido nesse novo tempo está se voltando, que é a prática do culto doméstico. Então, que não seja apenas nesse tempo de isolamento, que isso se torne uma prática na sua casa. E a outra coisa, para ensinarmos a fé no nosso filho, é nós sermos canais de bênção para os nossos filhos. Da nossa boca tenha palavras abençoadoras. Então, cultive na sua casa uma prática de bênção. Então, aproveite você, e aí eu quero falar muito especificamente, em especial para os pais, para os homens, sabe? A palavra de um pai, é extremamente importante na vida de um filho. Então, no momento de refeição, aproveite esse momento e torne esse momento como um momento de bênção. Então, quando você orar, ou afirme o privilégio que você tem de ter sido escolhido por Deus para ter aquela família, que o Senhor deu àquela família. Comece a dizer para os filhos o quanto você se sente honrado por Deus de ser o pai deles. E aí, em seguida, você comece a abençoar a identidade dos seus filhos, sabe? Comece a abençoar dizendo quem eles são no Senhor. Porque o que o inimigo mais tem tentado é tirar a identidade dos nossos filhos. E você, pai, você, mãe, você que é o canal de Deus para comunicar a mensagem de identidade e destino para os seus filhos. Então, aproveite esse tempo em casa para que esse seja um tempo em que você vai retomar práticas que havia se perdido ao longo do tempo. E você vai sair desse tempo dizendo assim, até aqui o Senhor nos ajudou. Porque Ele nos proporcionou um tempo em que algumas coisas que foram perdidas na nossa casa foi retomada. E uma delas é o culto doméstico, é a leitura, é a oração em família. Como é importante, Claudete, o que você disse, né? E a gente percebe claramente na palavra de Deus a importância do legado de fé dentro de casa e a possibilidade que esse legado de fé nos dá na construção do caráter do relacionamento da criança, do filho com Deus, né? Eu estava te ouvindo e me lembrando da relação do Isaac com o Abraão, né?
quando o Isaac estava ali sobre a lenha para ser sacrificado pelo pai, em obediência a Deus, pela fé, olha a capacidade do menino naquela hora de perguntar: papai, onde está o cordeiro? Aí o papai diz: Deus proverá, e o menino obedece, porque aprende com seu pai sobre fé, né? Ele não reluta, ele obedece ao pai, porque o pai era temente a Deus, e essa fé se estende à casa desse menino e vários outros exemplos. Então, a fé realmente é um legado importante para a família, para os nossos filhos. Claudete, muito obrigado pela sua participação. Que Deus continue abençoando a sua casa, suas filhas, e o seu esposo, esse ministério maravilhoso que você tem exercido e tão abençoador para aqueles que te acompanham de perto e aqueles que não acompanham terão a oportunidade de conhecer a nossa irmã em Cristo, membro da Igreja Evangélica Batista de Vitória, e está aí à disposição também das igrejas batistas do nosso estado. Claudete, pode fazer as suas considerações finais, deixar algum recado que você deseja? Eu quero agradecer à Convenção Batista, ao pastor Marcos, você, Diego, ao meu pastor, né, pastor Brito, né, por estar aqui, dizer que foi realmente um tempo extremamente precioso, dizer que família é o nosso bem mais precioso. Isso a gente ouve e nós escolhemos fazer o nosso melhor pela nossa casa. Então, na verdade, eu queria terminar. Ontem estava vendo uma live da UDF e nela a pessoa falou sobre uma pesquisa de Harvard que há 75 anos tem essa pesquisa falando sobre o segredo da felicidade. E o segredo da 75 anos fazendo pesquisa e simplesmente para eles descobrirem que o segredo da felicidade está no convívio. As pessoas que estabeleceram relacionamentos familiares fortes foram pessoas bem-sucedidas e felizes ao longo do tempo. Então, que possamos estabelecer relações fortes na nossa casa. Tenhamos um convívio onde nós possamos engrandecer o nome de Deus através do trato um com o outro. E que esse seja um tempo em que vocês possam sair fortalecidos. Então, meu muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui compartilhando, na verdade, um pouquinho do que nós estamos vivendo nesse tempo. Com certeza retornará em outras ocasiões e de forma presencial, né, conosco, depois que tudo isso passar, porque vai passar, Deus está no controle, Ele tem a resposta e a solução para os nossos problemas. Claudete, muito obrigado. Eu informo a você, Batista do Estado do Espírito Santo, que esse conteúdo ele vai estar disponível pelo Facebook e pelas plataformas da convenção em breve, para que você possa assistir novamente, replicar a sua igreja, um familiar. Faça isso, ok? Nós estaremos disponibilizando também no YouTube em breve. A conferência pela família começou agora pela manhã, com a irmã Claudete, falando sobre os cuidados com as crianças no tempo de crise. Logo mais às 15h30, nós vamos receber o pastor Almir Aguiar, que é membro da Igreja Batista em Mata da Praia, que cuida diretamente do Ministério de Terceira Idade, ou da Melhor Idade. Ele estará conosco falando sobre os cuidados com os idosos. Muito importante isso, viu, gente? Em tempos de crise. Assista, não perca, às 15h30, chame a sua família e assista essa live especial que nós teremos durante esse dia de hoje. E às 19h, nós receberemos o pastor Gilson Bifano. O pastor Gilson Bifano é do Rio de Janeiro, ele tem um ministério que cuida diretamente da família e ele vai falar sobre os desafios dos casais em um tempo de crise. Então, anota na sua agenda. Amanhã nós temos mais 2 lives e eu quero te convidar. Às 10h da manhã, nós vamos receber o pastor Guilherme Ximenes Amorim, da Igreja Batista Betel de São Paulo, e o pastor Doronésio Pedro de Andrade, pastor Doronésio, ex-presidente da convenção e pastor da PIB de Vitória, falando sobre a oração, a arma para vencer o mal. Então, você não pode ficar de fora. Amanhã às 10h e às 15h30, nós teremos o lançamento dos cursos EAD
do nosso SEMEAR. SEMEAR é um projeto da Educação Cristã da Convenção que visa capacitação, treinamento das nossas igrejas no Estado do Espírito Santo. Estarão conosco o pastor Volmar Kraus e o pastor Vanderlei Lima, coordenadores do nosso Centro Teológico Batista do Estado do Espírito Santo, nosso seminário, nossos CETEBs. E a você que nos acompanha, eu quero trazer uma última informação e trazer para você, na verdade, um pedido da nossa diretoria, do nosso conselho, da nossa denominação, do nosso presidente, pastor Márcio. Nós estamos em campanha de oração, quarentena pela vida, são 40 dias de oração. Chegamos ao 26º dia. E uma das ações, como subtema dessa campanha, é Jesus é a nossa esperança. Leve esperança a um familiar, leve esperança a um vizinho, leve esperança a alguém que não conhece Jesus. Jesus é a nossa esperança. Iniciamos nessa semana, desafiamos os 83 mil batistas do Estado do Espírito Santo a mudarem os seus perfis nas redes sociais. O meu já está mudado aí. Você pode acompanhar, nós temos aí um banner que foi preparado, escrito Jesus é a nossa esperança. Você vai trocar no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Está disponível para você essa plataforma para que você possa também alterar o seu perfil, levando essa mensagem. Além disso, nós desafiamos a cada batista a orar por pelo menos uma pessoa, só uma pessoa. Não é difícil, não. Cada batista orando por alguém que ainda não entregou a vida a Jesus. Repito, pode ser um familiar, pode ser um vizinho, pode ser um amigo de trabalho. Durante essas 2 semanas você vai orar, vai fazer um contato por telefone, dizer que você está orando por essa pessoa. Se é seu vizinho, você pode ir até a porta dele, você vai oferecer algo de forma gentil, como um bolo, um café, vai deixar para ele, dizer que você preparou e vai dizer que Jesus ama ele. E vai continuar orando. No sábado agora, nós estamos convocando as nossas igrejas para um dia, 24 horas de oração e jejum, pela salvação do Estado do Espírito Santo. Eu te convido para esse grande movimento chamado Jesus é a nossa esperança. E, por fim, na próxima semana, do dia 27 ao dia 2 de maio, sempre às 19 horas, de segunda a sábado, nós teremos a série de conferências evangelística chamada Esperança. Não é para crente, não é para pastor, não é para líder, é para aquela pessoa que ainda não conhece e não aceitou Jesus como Senhor. Então, além de orar e fazer o dever de casa essa semana, a próxima semana você vai enviar o link. Você vai ligar no horário da programação. Imagine, 83 mil pessoas assistindo essas conferências. Imagine se uma pessoa, pelo menos, entregar a sua vida a Jesus. Haverá festa no céu. Irmãos, é tempo de colheita. Não podemos perder a oportunidade. Jesus é a nossa esperança. Se uma igreja é forte, imagine se todas elas se unirem. 83 mil batistas, 722 igrejas, 862 pastores filiados à Ordem de Pastores Batistas do Brasil, Seção Espírito Santo, 45 famílias missionárias pelo Estado do Espírito Santo. Juntos nós somos mais fortes. Juntos podemos anunciar que o reino de Deus é chegado. Faça a sua parte, ore, se envolva, participe. Que Deus abençoe você e a sua família. Nós encerramos por aqui e retornamos às 15 horas e 30 minutos. Que Deus abençoe você. Fique na paz.